Nós já vamos entrar na palavra de Deus e vamos meditar hoje na primeira carta a Timóteo, onde Paulo ele escreve a Timóteo a primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, que vai falar sobre os preceitos diversos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler essa palavra, que é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que é a palavra do Senhor Jesus. Culto de doutrina, ensinamento da palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, nesse momento, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, perdoa os pecados, meu Pai, da tua igreja, do teu povo. Pai, perdoa os pecados desse irmão ouvinte que está no lar, na casa e na família, porque nós somos, meu Pai, pecadores, somos falhos, mas como nós conhecemos a tua palavra, a tua verdade que nos santifica, nós somos pecadores arrependidos e estamos aqui pedindo perdão e misericórdia pelas nossas vidas, pelas nossas almas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, meu Pai, venha falar com a tua igreja, venha falar, Espírito Santo, com cada um neste momento, porque nós precisamos, ó Pai, cada vez mais aprender de ti, da tua palavra, que é boa, fiel e agradável, Senhor, aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Pai, abençoe a cada um nesse momento, abençoe nossos irmãos presbíteros, os cooperadores da tua casa, da tua obra, abençoe os visitantes, abençoe todos aqueles que têm ajudado na seara. Ó Deus, repreenda Satanás e dá vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amados irmãos presentes e ouvintes da palavra de Deus, nós lemos aqui alguns versículos aonde Paulo ele escreve a Timóteo, seu filho na fé. Paulo ele estava preso em Roma e ele escreve a Timóteo, ao pastor Timóteo, que nessa época ele conduzia algumas igrejas em Éfeso, e ele escreve a respeito da boa conduta da igreja, ele escreve a respeito de uma obra que tinha que ser sadia, uma obra que não poderia ter coisas agradáveis para desagradar principalmente aos olhos de Deus. Ele repreendia através de exortações, através de ministrações, através de cartas, através também de especulações a todos aqueles que ele tinha um vínculo, não somente com Paulo, ou não somente com Timóteo, mas sim
assim também a Tito. Por isso que ele escreveu essas 3 cartas pastorais a respeito dos ensinamentos da obra de Deus, porque a obra do Senhor era uma obra eficaz, mas por estar infiltradas por muitas pessoas que não tinham compromisso, por muitas pessoas que falavam heresias, falavam fábulas, mentira a respeito da palavra do Senhor. Tudo isso chegou ao ouvido de Paulo, e Paulo não aceitava a hipocrisia, a mentira no meio do povo de Deus, porque quando o Senhor Jesus ele faz uma obra na vida do ser humano, ele faz por completa para o nome do Senhor ser glorificado. O tema dessa mensagem vai dizer que Paulo quer certificar-se de que Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, que ele saiba como convém andar na casa de Deus, e que a igreja do Deus vivo é uma igreja viva e eficaz. O autor dessa carta é Paulo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A data dessa história não se sabe ao certo quando Paulo escreveu essa carta, e a maioria dos estudiosos dizem que foi depois dos eventos de Atos dos Apóstolos. Eles dizem que Paulo provavelmente ganhou seu caso em Roma por volta do ano 62 depois de Cristo, e voltou para suas viagens e escreveu essa carta por volta do ano 63 depois de Cristo, ou talvez cerca de 2 anos depois. Isso é uma especulações de comentaristas ou estudiosos. O local dessa história, Paulo está escrevendo a Timóteo, pastor da igreja localizada na grande cidade de Éfeso, e Paulo não diz de onde ele está escrevendo. Entretanto, ele menciona que depois de deixar Timóteo, ele mesmo diz que viajou para a Macedônia, uma província romana localizada ao norte da Grécia atual, onde estão Filipos e os Tessalônicos, e ele pode ter escrito talvez de lá. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Paulo sempre repreendia nas suas cartas as igrejas que não tinham mais a doutrina, os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus. Ele sempre admoestava e ensinava a sua igreja, o seu povo, os seguidores de Jesus, a não desanimar, a não deixar de andar conforme essa doutrina pedia, que era para obedecer a palavra, que era para andar conforme Jesus ensinou os discípulos e aqueles seguidores, e conforme Paulo também aprendeu com seu professor Gamaliel. Então Paulo, ele conhecia todas as leis, em torno de 618 leis ele conhecia, mas ele não conhecia Jesus. A partir do momento que ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a despertar em si todo o desejo de conhecer mais, de aprofundar mais a palavra do Senhor. E quando nós também nos despertamos para inclinarmos para a obra de Deus, o próprio Espírito Santo, ele testifica na minha e na tua vida o desejo de aprendermos, o desejo de nós termos a vocação para inclinarmos para essa palavra e deixar o pecado de lado, deixar as coisas de lado, deixar a vaidade de lado, tudo aquilo desagradável que possa interferir em Deus, o Espírito Santo, de trabalhar em mim e a tua vida. Então, por isso, ele tinha essa especulação com todos os seguidores, pastores, obreiros, presbíteros da casa de Deus. Ele repreendia nas suas cartas, mencionando, avisando, para que deixasse as coisas erradas de lado e focasse a meta, focasse a visão na verdadeira palavra do Senhor Jesus. Ele vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que mais tem acontecido. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é a palavra da ciência e da sabedoria. João mesmo ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. É essa a palavra. A palavra é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Espírito Santo na minha e na tua vida. Quando nós conhecemos essa palavra, quando nós a praticamos essa palavra, quando nós nos aprofundamos nessa palavra, o próprio Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa pessoa, de mudar o respeito que era antes e trazer à tona um novo homem, uma nova mulher de Deus, para o Espírito Santo, para o nome de Jesus, ele seja glorificado. Mas hoje em dia, muitos que conhecem a palavra do Senhor, ou conheciam, deram ouvidos a espíritos enganadores. Hoje em dia, muitos que trilhou pela porta estreita, como diz em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele deixou de andar, ele deixou de trilhar esses caminhos estreitos, para dar ouvido a Satanás, para dar ouvido a pessoas dentro das igrejas, dentro dos templos, que não tem mais compromisso com Jesus, que não tem mais compromisso com a palavra, que anda lá no Egito e traz as coisas do Egito para dentro da casa de Deus, e isso está matando a tua fé, isso está matando, colocando muitos em risco, porque a palavra de Deus, meus irmãos, quando ela penetra em nossas vidas, ela faz uma transformação, ela faz uma mudança, ela faz um reboliço, e o próprio Jesus, ele se encarrega de nos colocarmos diante da sua presença como um vaso novo e transformado para o nome do Senhor. A Bíblia diz que alguns se apostataram da fé. Apostasia. O que é apostatar? É abandonar a fé, deixar que a fé se enfraqueça, até mesmo se desviasse dos caminhos do Senhor. E quantos que hoje estão desviados dentro da igreja, ele não está totalmente fora, mas os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas obras, tudo aquilo que Deus tinha de bom grado outra hora, já não tem mais, porque está totalmente desviado dentro da casa de Deus, já não ora mais, já não jejua mais, já não santifica mais, já não lê mais a palavra do Senhor, já não canta louvores a Deus, e isso vai se entristecendo, não só a sua alma, não só o seu espírito, que é o fôlego de vida que Deus deu, mas sim o próprio Espírito Santo, ele se faz presente nessas vidas. Então hoje é o dia, hoje é o momento de você e eu nos colocarmos na posição que Deus quer e fazer a obra do Senhor, abandonar o pecado, abandonar a vaidade, abandonar tudo aquilo, a fornicação, o adultério, e fazer a obra do Senhor como Deus quer, e não dar mais ouvido, não mais se apostatar na fé, dando ouvido à doutrina de demônios, mas sim a doutrina do próprio Jesus Cristo de Nazaré, que nos deixou a palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que é essa palavra de Deus. O próprio Jesus, meus irmãos, ele não aceita, ele não gosta que ninguém nos engane, porque Jesus, ele morreu na cruz por todos nós, principalmente que estamos aqui hoje, principalmente você que está com o seu rádio ligado, que está com a sua internet ligada ouvindo essa palavra. Você é um vaso de Deus, talvez você não está na posição que Deus quer, mas você é um escolhido, você é um homem ou mulher de Deus. Se põe na posição, volte para o caminho estreito, volte para a porta estreita, não deixe que as fábulas, as heresias, as mentiras entrem no teu coração, entrem na tua vida e venham mudar o teu caráter, a tua dignidade. Não, volte ao primeiro amor, faça a obra do Senhor, esqueça tudo aquilo que o mundo oferece, esqueça tudo aquilo que Satanás tem colocado na tua frente e volte a praticar a palavra
Paulo deixa também para os Tessalônicos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3. Ele diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, ou seja, o filho da perdição. O próprio Senhor, ele usa Paulo para falar que de maneira nenhuma ou alguma ninguém vos engane. Não deixe ninguém se enganar. Não deixe. Leia a palavra. Medite nessa palavra. Essa palavra não nos deixa mais enganados. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. É a bússola do crente, é o GPS do crente que devemos andar dia e noite, para que nós não venhamos cair no laço, no engano de Satanás. Hoje, o que mais tem aí na face da terra são pessoas que não têm mais compromisso com Deus, são pessoas que outra hora conheciam a verdade, viviam na verdade, e hoje saem do caminho estreito e vai abrir uma igreja, um caminho largo, para facilitar tudo aquilo lá para dentro. E muitos veem isso, começam a sair de um caminho difícil às vezes para ele, achando um caminho fácil, que futuramente ele não sabe que pode levar à perdição, como diz a Bíblia, ou outra hora também ao reino exterior das trevas, se ele não se arrepender e voltar para o caminho estreito, achando que aquele ensinamento, aquelas fábulas, aquelas heresias que estão sendo pregadas e ensinadas, vai te conduzir ao reino de Deus. Não, é mentira. É a palavra do Senhor, é a libertação, é o Espírito Santo, é a renúncia na minha e na tua vida que vai levar ao reino de Deus. É nós fazermos a vontade do Senhor, renunciar tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Jesus. Amados irmãos ouvintes, você que está ouvindo essa palavra, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você outra hora congregava numa igreja que tinha ensinamentos edificado na rocha, edificado na palavra, e hoje você não está mais, volte para aprender mais, para estar participando juntamente com a tua igreja, teus irmãos em Cristo, teu pastor, para edificar a tua vida. Não fique aí parado, estacionado. Não fique aí nessas igrejas que não tem ensinamento, que não tem doutrina. Não é a placa da igreja que vai te salvar e nem me salvar, não. Mas é a palavra do Senhor, é a doutrina de Deus. É nós persistirmos, é nós fazermos a vontade do Senhor, é nós renunciando ao pecado, é nós renunciando a tudo aquilo desagradável aos olhos de Deus. Os que são de Deus, Deus tem o de melhor. Os que fazem a vontade do Senhor, Deus ele tem o de bom para mim e para a tua vida. E Deus ele honra. Deus não deixa faltar nada. Deus ele supre as tuas e as minhas necessidades. A Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus, e aonde que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus, e aonde quem conhece a Deus ouve. Então os que são de Deus, o que dá ensinamento para o próximo, os que são de Deus também, ele vai ouvir, ele vai atacar o que eu e você ensinar ou repreender. Mas aquele que não é de Deus, aquele que não guarda os mandamentos, ele não vai dar ouvido, porque a palavra não vai entrar na tua vida, a palavra não vai entrar no teu coração. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, ela não volta vazia. E eu tenho certeza
que nessa noite, essa palavra está fazendo efeito em corações, principalmente no meu, eu estou apregoando essa palavra. Essa palavra não vai voltar vazia, essa palavra vai fazer efeito em muitas vidas, aonde ela está sendo anunciada, aonde ela está sendo triunfada, aí na tua casa, aí nos hospitais, aí nos presídios, aí no pomar, na fazenda, aí na tua colônia. Essa palavra está indo de encontro ao teu coração, e você vai voltar ao primeiro amor, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai falar: Jesus, eis-me aqui, me faz um vaso novo, me renova diante da tua presença gloriosa. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. A Bíblia diz ainda: por esses tais que não pregam a verdade, por esses tais que se levaram por ventos estranhos, a Bíblia diz que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Uma mente, um pensamento que talvez a palavra não entra mais, já cauterizou, já estava fibra ali dentro. O que é verdadeiro para eles é errado, o que é certo para eles é errado, e eles pregam o que vivem, que a mentira é o engano, é o erro, e tem nada para isso. E nisso, todos aqueles que não têm discernimento passam a seguir. E nisso, todos aqueles que não têm discernimento aprendem e acatam consigo. Eu lembro que quando eu não examinava a palavra, quando eu não tinha conhecimento, eu congregava em um ministério de um movimento neopentecostal, porque o que era apregoado ali dentro para mim era normal. Porque quando eu chegava em casa, em vez de continuar examinando a palavra, eu não fazia isso. Eu colocava a Bíblia em um certo lugar, ia fazer coisas talvez indecentes aos olhos de Deus. Mas a partir do momento que eu comecei a andar num caminho estreito, numa porta estreita, aprendendo nos cultos de doutrina, como nos dias de hoje, de quinta-feira, o próprio Jesus se encarregou de entrar na minha vida. O próprio Espírito Santo me convenceu do pecado, das imundícias, das coisas desagradáveis desse mundo, e transformou a minha vida. Está transformando até hoje você, por causa dessa palavra, a palavra da ciência e da sabedoria. E essa mesma palavra, amados irmãos, ela hoje entra na tua vida. Essa mesma palavra vai mudar o seu modo de agir, de pensar. Essa mesma palavra vai mudar o teu comportamento. Essa mesma palavra vai mudar a tua mente, o teu entendimento. Tu vai andar como um servo de Deus, tu vai andar como uma mulher de Deus. De ninguém que tem de reclamar, de ninguém que tem de te apontar, mas sim falar verdadeiramente. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. O próprio Jesus se encarregou de mudar, transformar, tirar esse mundo e trazer o nosso mundo. É Jesus que muda, que transforma. É o próprio Jesus que se encarrega. O povo não tinha mais conhecimento. O povo estava abatido. O povo estava fraco. O povo estava levando a palavra conforme aprendiam com aqueles que não tinham mais compromisso, aqueles que já estavam trazendo uma doutrina totalmente diferente, aonde os discípulos tinham ensinado, aonde Paulo ensinava, aonde Paulo mandava as cartas ensinando de acordo com o que Jesus revelava para ele. E nos dias de hoje não é diferente. Às vezes pregamos a palavra como tem que ser pregada, tentamos viver também, que não é fácil, mas muitos hoje ouvem a palavra, entram no
vida, que nós venhamos fazer a obra do Senhor conforme Ele quer. Ele quer que nós andamos conforme essa palavra. Muitos daquele tempo perderam o respeito pela palavra, perderam também os ensinamentos que eles eram aprendidos. A Bíblia diz em Efésios 4:19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. O que é dissolução? Era um ato, um efeito que tinha na vida deles para com avidez. Sabe o que é avidez? Eles tinham desejo inflamado ou intenso e cometeram toda a impureza, ou seja, o pecado. Tudo isso trazia na vida deles, e era forte, era profundo, era difícil abandonar, difícil deixar o erro, deixar o engano, deixar as coisas do mundo. Mas quando nós aprendemos da parte de Jesus, que é essa palavra, o próprio Jesus, meus irmãos, ele muda a minha e a tua vida. O próprio Espírito Santo, ele testifica o teu bom testemunho, o teu falar, o teu levantar, o teu deitar, o teu agir, o teu pensar, tudo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E a Bíblia diz, Jesus mesmo diz: seja santo como eu fui santo, em toda maneira de viver. Se eu sou crente, tenho que dar um bom testemunho. Se você é um crente, uma serva de Deus, um servo de Deus, tem que dar um bom testemunho. Para onde nós andarmos, não ser mal visto, não ser mal falado, não ser mal apontado, mas sim ser visto como um cidadão dos céus, um cidadão de Jesus, um homem, um profeta que Deus usa a nossa boca aqui na face da terra para pregar e viver essa palavra de Deus. Eles ainda continuam com seus atos errôneos, com seus erros. A Bíblia diz que no versículo 3 do capítulo 4, ele diz, Paulo dizendo a Timóteo, que eles proibiam o casamento, proibiam também, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Eles proibiam. Não era para quem não conhecia, para os que conheciam a verdade. Era para aqueles que andavam conforme a palavra e eram enganados. O alimento poderia ser a palavra para mim e a tua vida. O alimento poderia ser essa Bíblia aqui. Naquela época não tinha uma Bíblia como tem hoje, mas tinha os pergaminhos, tinha as folhas de papiro que João escrevia em Pátiros. Era a mesma palavra de hoje que temos aqui. É a palavra do Senhor Jesus. Então, a fim de usarem deles com ação de graça. Ou seja, era mentira. Ação de graça de Jesus para aqueles que eram fiel. Mas esse povo era fiel e era enganado. Eles proibiam casamentos. Talvez falavam algumas coisas a respeito do casamento. Proibia a abstinência de alimentos. Olha, vai ter uma restrição para tal comida, para tal vida, vai ter uma restrição para tal fulano, tal ciclano. E era para os conhecedores. Nos dias de hoje, o alimento que eu trago aqui é essa palavra. E espiritual está alimentando a minha vida. Espiritual está alimentando a tua vida. E aqui não tem abstinência para a tua alma, não. Aqui é a palavra com longanimidade. É uma palavra com vida e vida com abundância para a tua vida e para a minha vida. É uma palavra que não tem restrição. É uma palavra que deve e vai triunfar na tua vida, na tua alma, para que tu, eu e você venha libertar das coisas mundanas desse mundo e fazer a vontade do Senhor Jesus.
Continuando no versículo 4 diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Tudo que Deus fez é bom, o alimento que Deus fez é bom, a comida que Deus fez é bom. Por que eles queriam colocar a abstinência? Por que eles queriam rejeitar, fazer a seleção de pessoas, sendo que foi Deus que criou? E Deus fala que tudo que Ele criou aqui é bom. Tudo foi saudável. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, tudo, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia 6. Tudo que Deus fez foi bom para o ser humano. Às vezes o ser humano não soube aproveitar, não sabendo aproveitar, mas o que Deus criou é bom. O alimento é bom, físico, o alimento espiritual, que essa palavra é melhor ainda para a minha e a tua vida, que está falando com muitas pessoas, principalmente a mim, essa palavra. Voltemos ao primeiro amor, voltemos a fazer a obra de um missionário, de um evangelista, voltemos a praticar a palavra da justiça, a palavra da fidelidade, a palavra que nos transformou e está nos transformando a cada dia mais. Voltemos a fazer essa obra do Senhor Jesus, para que o nome dele venha a ser testificado, para que o nome dele venha a ser glorificado, e que o bom testemunho meu seu venha a ser visto, notório na face da terra, e que muitos venham ainda se render aos pés de Jesus. Versículo 5 vai dizer: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada a tua vida, e pela palavra. O alimento é a palavra. Se você se alimenta da palavra de Deus, você está alimentando a tua vida. Se você foge da aparência do mal, se você cumpre o que a Bíblia determina para a minha e a tua vida, tu está santificando a tua vida, a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Isso se chama santidade, isso se chama sinceridade, isso se chama honestidade para a palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É a nossa vida, é essa palavra, é a oração que nós fazemos com sinceridade. Deus ele ouve a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E eu sei que o justo, ele não vai deixar de santificar a tua vida, não. Ele vai santificar cada vez mais. Hebreus 12:14 diz que nós temos que manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vem ao Senhor. 1 Tessalonicenses diz que o nosso corpo, a santificação é preservar o corpo, a alma e o espírito. Quando nós preservamos o nosso corpo, até mesmo na hora de dormir, o próprio Deus se agrada. E hoje em dia muitos não estão mais santificando a sua vida. Dorme de qualquer maneira, vive de qualquer maneira. Um dia dentro da casa de Deus é de um jeito, lá fora dentro de casa está de outro. A nudez mostrando a vista, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aonde está a tua conduta? Aonde está a tua postura de servo de Deus? Cadê a santidade? Cadê a obediência? A Bíblia diz em Apocalipse 16:15 que nós temos, meus irmãos, que tampar nossa nudez, porque o próprio Jesus ele disse que ele vem como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua nudez. Ou seja, tampar as vossas vergonhas. O homem de Deus tem que santificar a sua vida. É no andar de qualquer maneira. Não é a roupa que vai salvar a tua vida, a tua alma, não. Mas os salvos do céu, eles sabem se vestir. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 35, no versículo 4 em diante, que quando o Senhor falou para Jacó,
Jacó, para que ele viesse sair da face de Esaú, para que ele viesse ir até Betel, levantar um altar ao teu Deus que tirou das aflições, e ali ele apregoasse a palavra do Senhor. E ele apregoou sim a palavra, Jacó. A primeira coisa que ele fez foi pregar para a sua família, para os seus. E a palavra entrou naqueles corações, que a Bíblia diz que até as mulheres tiraram as arrecadas das suas orelhas, os brincos ou as argolas. Se você for pesquisar no dicionário Aurélio, Vines, Micaelis, entre outros dicionários, as arrecadas quer dizer brincos e argolas. E a Bíblia diz que elas também mudaram as suas vestimentas, ou seja, mudaram as suas vestes, mudaram as suas roupas para andar como mulher de Deus. E hoje também o homem de Deus tem que vestir com um comportamento como Deus quer, agradável aos olhos do Senhor. Então não pode, não devemos, se quer ter santidade na vida, se quer ter dignidade na tua vida, se quer ter o Espírito Santo na tua vida, ande bem vestido, trajado como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, para que Deus venha operar as imagens da tua vida. Às vezes pode falar, o pastor está pregando duro, o pastor isso, não, mas é a palavra de Deus. É ensinamento. Se eu não ensinar, o próprio Deus se encarrega de levantar outra pessoa para pregar essa palavra. Hoje em dia muitos não pregam mais porque não vivem a verdade, não vivem a doutrina de Jesus. Mas é essa a palavra, meus irmãos. Nesse exato momento, eu tenho certeza, quantos estão ouvindo essa mensagem dentro da sua casa? Que está de qualquer maneira aí. Cadê a santidade? Cadê a obediência que tu tinha antes? Cadê o respeito com a palavra? Deu ouvido a espíritos enganadores, como Paulo diz no primeiro versículo, e a doutrina de demônios. E se apostatou da fé, apostatou se desviando dessa palavra, que é a palavra do Senhor Jesus. Se conserta hoje, faz um conserto com Jesus e volte ao primeiro amor, para que Ele venha te usar como usava antes, na palavra, na santidade, no amor fraternal e nos dons do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 6: propondo estas coisas aos irmãos, ou seja, pregando, falando para os irmãos, ensinando-os, admoestando eles, serás bom ministro de Jesus Cristo. Está vendo? Quando você anda como um homem de Deus, quando você anda como uma mulher de Deus, os ensinamentos, você está propondo, ensinando, eles vão aprender e vão ser bons ministros de Jesus Cristo, criados, olha aqui, ó, criados, é pelo homem? Não. A Bíblia diz no versículo 6, criado com a palavra da fé e toda e da boa doutrina que tem seguido. Que tem seguido a doutrina. Quando você está ouvindo a palavra do Senhor, quando você ouve, abandona, deixa o pecado, a vaidade, as imundícias, como fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8, quando Paulo repreende os Tessalonicenses, a Bíblia diz que você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo, ou seja, um profeta de Deus aqui na terra. É um substituto, é boca de Deus falando do profeta. E quando tu pregar, quando tu abrir a boca, o próprio Deus se encarrega. Agora, quem mudou a tua vida para tu chegar nesse patamar? Foi o pastor? Não. Foi o presbítero? Não. Foi o diácono? Não. Foi o obreiro? Foi o membro? Não. A Bíblia diz que foi criado com a palavra da fé. Se você tem fé, se eu tenho fé, porque ouvimos a palavra, aprendemos com a palavra, os ensinamentos de Jesus e da boa doutrina que tem seguido. A doutrina, o ensinamento. E hoje é doutrina.
Hoje é ensinamento da palavra de Deus. Se você tem aprendido, se eu tenho aprendido e tenho seguido, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Estamos fazendo a vontade de Deus. É seguir a doutrina de Jesus. 2 Timóteo 3,10 diz assim, Paulo dizendo para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Olha aí, mudança de vida, modo de viver, intenção. Quando nós temos uma boa intenção, partimos para as coisas boas. Outra coisa, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tem fé, agrada a Deus e Deus te dá força. Outra coisa, longanimidade. É o que? É suportar com firmeza as contrariedades. É você estar suportando aquilo que as pessoas têm falado que não é verdade. Trazer a verdade à mentira. E quando suportando na oração, no jejum, na santidade, obedecendo a palavra. Isso chama longanimidade na tua vida. Isso é a doutrina. E outra coisa, amor. Quando tu tem amor. E o principal também, a paciência. Tu está andando na doutrina de Jesus. Está fazendo a vontade do próprio Deus. E Deus lhe dá vitória para a tua igreja. Deus lhe dá vitória para o teu povo. Deus dá vitória para a tua vida. Deus lhe dá vitória dentro do seu lar, na sua casa, na sua família. Porque Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Aí no versículo 7, ele vai dizer assim, Paulo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, rejeita as fábulas, as mentiras, as heresias, as coisas de contradições à palavra, e vive o que você aprendeu. Deixe quem quiser falar que você está fazendo a vontade, talvez, do homem, porque muitos talvez não conhecem a palavra, ou quem conhece já não obedece mais. Mas viva o que você aprendeu, viva o que você adquiriu para o seu ser, para que no último dia não venha a ser reprovada a tua alma e lançada no lago de fogo do Satanás. Vivemos e aprendemos com esta palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que rejeitar e sair fora também dos bate-boca de questões. Que às vezes tem muitas questões que pessoas começam a discutir, começam a ter disputas de palavras, até mesmo dentro da Bíblia. E isso não vai edificar ninguém. Vai edificar quando você vive a palavra e pregue a palavra conforme vocês têm aprendidos. A Bíblia diz que em 2 Timóteo 2,23 rejeita as questões loucas e sem instrução. E tem tantas questões que é loucas e não tem instrução para as nossas vidas, sabendo que produzem contendas. Olha aí, está na Bíblia isso. 2 Timóteo 2,23 rejeita as questões loucas, sem instruções, sabendo que produzem contendas, produzem brigas. Às vezes a gente vai dar um ensinamento, vai mostrar dentro da Bíblia, tem pessoa que não aceita a tua instrução e vai criar contenda. Mas quem é sábio dá na palavra, a parte dele, Jesus disse na palavra, sai fora. Isso não edifica, isso derruba cada vez mais. E a Bíblia diz ainda: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, ou seja, ser sofredor. Sabe o que é ser sofredor? É quando você
está ali sofrendo por palavras torpes de pessoas que não têm compromisso, mas não entre em questões de contenda. Deixe quem quiser falar da tua vida, deixe quem quiser falar do que você prega e vive, porque o próprio Jesus se encarrega desses tardes. O mundo está aí fora, muitos estão aí pregando e não vivendo o que prega, porque muitas vezes a gente vê por aí, mas Deus ele se agrada daquele que prega e vive a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo 4 diz ainda: nem se dê as fábulas ou a genealogia intermináveis, ou seja, uma contenda de palavras que às vezes não tem término, que mais produzem questões do que edificações de Deus. Só produzem questões, produzem coisas desagradáveis, mas não edifica da parte de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Paulo deixando a Timóteo preso ali em Roma, ao pastor Timóteo, que dirigia as igrejas em Éfeso. Admoesta, ensina esse povo a andar conforme a sã doutrina, conforme a palavra, que eles não venham também sair da presença de Deus, que eles não venham dar ouvidos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores, que eles não venham sair de uma porta estreita e andar numa porta larga. A preocupação que Paulo tinha com a igreja, Jesus entregou hoje por todas as igrejas e ministérios, porque Jesus ele mesmo diz na sua palavra que são muitos chamados e poucos escolhidos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas entrará aquele que fará e faz a vontade do meu Pai que está no céu, diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amado ouvinte, amado internauta, você que ouviu essa palavra nessa noite, uma palavra do trono de Jesus para a tua vida, uma palavra de conserto para a minha vida também. Você que quer aceitar Jesus, você que quer fazer um conserto com Deus, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está ouvindo essa mensagem, até mesmo nos presídios, você vai dizer com as tuas palavras, nos teus pensamentos: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito de livre e espontânea vontade. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da vida eterna. Você que já é crente, está desviado dos caminhos do Senhor, você vai dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e reescreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da vida eterna, e será com teu Senhor. Amado ouvinte, você que aceitou Jesus, morreu com o Senhor, abandone os entorpecentes, abandone o cigarro, abandone a bebida e procure uma igreja pentecostal que Deus amor mais próximo da tua casa e vai cultuar. Mas se não tiver, procure uma igreja que prega a palavra e vive a palavra de Deus e vai congregar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.